Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou professor de Química e o objetivo deste vídeo é resolver uma das questões da lista de questões que eu passei para vocês estudarem para as avaliações no portal da sala virtual do Google Classroom, tá bom? Então eu vou resolver o exercício número 4, a questão número 4, porque ela envolve um conceito um pouco abstrato que o pessoal geralmente tem um pouco de dificuldade, que é o conceito de quantidade de matéria, que é o famoso mol, tá bom? Então eu vou colocar aqui, mostrar para vocês e a gente vai ler juntos. Então a questão número 4 diz o seguinte: calcule a concentração em mol por litro de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose, que é o soluto, em água, que é o solvente, suficientes para produzir 1 litro de solução. Então ele deu a fórmula molecular da glicose, que é C6H12O6. E essa é uma informação muito importante, tá? Como ele disse que já existem 18 gramas de glicose em 1 litro de solução, então nós já temos a concentração em massa. Então agora nós precisamos calcular a concentração em mol por litro. O primeiro passo para isso é calcular a massa molar do soluto. Para isso nós precisamos conhecer a fórmula molecular do soluto. Então a fórmula molecular do soluto é essa que está na tela, C6H12O6, tá? Para isso, nós precisamos consultar a tabela periódica para saber a massa de cada elemento. Então, olhando lá na tabela periódica, o primeiro elemento que aparece é o carbono. Então, olhando aqui, a massa do carbono, ela é 6 ou ela é 12? Um macete que eu dou para vocês, pensem sempre que a massa é o maior número. No caso, é 12, porque o 6 ele representa o número atômico. Uma outra ideia que pode ajudar vocês, pessoal, é só consultar a legenda da tabela periódica. Toda tabela periódica tem uma legenda indicando o que significa cada um dos números, tá bom? Então, a massa do carbono é 12. Então, vamos colocar aqui que a massa do carbono é 12, certo? Agora, vamos para o hidrogênio. A massa do hidrogênio é 1. Então, vamos colocar aqui que a massa do hidrogênio é 1. E a massa do oxigênio é 8 ou 16? 16, que é o maior número. Agora, para calcular a massa molar, é só multiplicar os índices de cada elemento pelas respectivas massas molares. Então, fica 6 vezes a massa do carbono, ou seja, 6 vezes 12, isso dá 72. 12 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, isso dá 12. E 6 vezes 16. 6 vezes 16, isso dá 96. Somando todos esses valores aqui, a gente vai ter o valor de 180 gramas por mol, certo? Bom, se a gente tem agora a massa molar do elemento, que foi o nosso primeiro passo, o segundo passo é relacionar isso com o que o exercício está fornecendo. Então, ó, vamos começar pela massa molar. 1 mol de glicose, que é o soluto, pesa quantos gramas? 180. Então, vamos escrever isso. 1 mol do soluto pesa 180 gramas. Só que qual que é a massa que ele forneceu no exercício? Ele forneceu 18 gramas de soluto, certo? Aonde que eu vou colocar 18 gramas? Debaixo do 180 ou debaixo do 1 mol? Lembra, unidade debaixo de unidade. Então, eu vou colocar 18 gramas debaixo do 180. Então, se 1 mol pesa 180 gramas, 18 gramas vai corresponder a quantos mols? X. Agora, a gente faz a regra de 3. Multiplica cruzado. X vezes 180, 180x. Igual 1 vezes 18, 18.
O x está multiplicando 180. Então, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 18 dividido por 180. Então, x é igual a 0,1 mol por litro, porque o 18 gramas já está para 1 litro. Então, essa é a resposta correta. Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa A, nesse caso, 0,1 mol por litro. Entenderam? Espero que eu tenha ajudado, pessoal. Continuem resolvendo as questões. Qualquer dúvida, me escrevam, tá? Um abraço.